Estamos apenas iniciando um novo ano. Ainda temos muito o que fazer e também organizar. Você já parou para organizar as suas finanças? Convidamos a professora do Senac Erechim para nos dar algumas dicas importantes para quem está no vermelho e precisa de uma solução urgente, ou para quem tem grandes planos para este ano. Acompanhe. Nós vamos conversar com a Franciele Comerlato sobre organização e planejamento financeiro. Você já parou para analisar as suas contas, suas entradas e também as saídas? Vamos entender melhor de que forma a gente pode otimizar e obter bons resultados. Bem-vinda, Franciele. Muito obrigada. Agradeço em nome do Senac por estar aqui e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Depois da pandemia, muitas pessoas estão com um pouco de dificuldade de se reorganizar financeiramente, porque perderam o emprego, tiveram redução de trabalho. Então, tudo isso mexeu muito com a estrutura financeira. De que forma a gente pode começar a dar um primeiro passo para uma organização? Na verdade, né, Sandra, as pessoas elas acabam gastando, geralmente, mais do que elas ganham, né? Comprometendo totalmente o seu orçamento. E isso faz com que o percentual, né, de pessoas endividadas cresça. A gente fechou aí o ano de 2020 com mais de 66% da população brasileira endividada, né? E existem algumas regras, alguns macetes que são simples, que a gente poderia estar utilizando na nossa casa mensalmente, para não estar endividados, ou seja, para não contrair dívidas, né? Por exemplo, fazer uma planilha. Você pode fazer uma planilha tanto no Excel como num simples caderninho, anotar todas as suas despesas mensais, ver o que realmente importa naquele orçamento, porque muitas vezes os nossos gastos, eles estão muito acima do nosso padrão de vida. E esse é um dos, digamos assim, dos problemas que leva as pessoas ao endividamento, né? E aí aquela questão assim, eu passei na frente da padaria, eu vou comprar alguma coisa. Tudo bem, mas será que realmente é importante, é necessário para mim neste momento? Será que realmente eu posso? Né? Certo. E as pessoas acabam desperdiçando, de certa forma, o seu salário mensal em pequenas bobagens, que se você for colocar no papel, você consegue contornar isso bastante. Se a gente for anotar cada centavinho que a gente gasta, no final do mês a gente às vezes se surpreende. Por exemplo, aquele dinheirinho que a gente usa para o café. Isso aí. Ele é um bom exemplo, né? Que faz uma diferença grande lá no final. Muitas pessoas têm aquele hábito de todo dia tomar café, mas será que é necessário todo dia? Entra por aí, né? Exatamente. Outra questão é assim, eu tomo café todos os dias na padaria. O café, nós comprarmos ele todos os dias na padaria, ele tem um custo. Certo. Eu mesma fazer o meu café em casa, ele tem outro custo, né? Então, quando a gente fala em economia financeira, a gente tem que pensar nesses pontos. Será que realmente eu posso tomar café todos os dias? Ou é mais vantajoso para mim fazer o meu café em casa, que eu vou ter uma redução de custo bem maior? Estamos vivendo um período de liquidações. É momento de fazer compras? Se for necessário. Certo. Por exemplo, assim, eu realmente preciso? É necessário aquilo, eu vou comprar. E a liquidação acontece, sim, mas eu tenho dinheiro para comprar aquilo? Porque o que acontece? A liquidação ela é atraente, né? 12, 24 vezes e tudo mais, né? Mas nessas 12, 24 vezes, sempre tem aquele custo efetivo que a gente fala, né? Certo. Que tá aí o juro embutido, tá uma série de coisas embutidas nessa prestação. E muitas vezes a pessoa não faz esse cálculo. É baratinho, dá R$100 por mês. Ok, mas se eu comprasse à vista, se eu tivesse economizado esse dinheiro, né? E eu tivesse comprado à vista, será que eu não conseguiria comprar com um desconto maior? Sim. Né? Então são coisas que a gente precisa. O ideal, né? O que você vê nos livros, enfim, na teoria é guardar o dinheiro e depois fazer a compra. Um dos fatores que mais levam as pessoas a se endividarem é o cheque especial.
E o cartão de crédito? Isso Como aí. sair dessa armadilha aí que desestrutura qualquer orçamento? Na verdade, assim, se você chegou a entrar, né, no cheque especial, no cartão de crédito, né, é negociar com o banco, ir lá negociar e a partir do momento que você se propôs a essa negociação, que você vai negociar com um juro menor e que vai estar pagando um valor menor, cumprir. Né? Porque o que acontece com a grande maioria das pessoas? Eu faço a negociação, né? E aí talvez um valor que era R$1.000 ele se torna 600, 700 reais. O que, diminuiu bastante, então eu posso gastar novamente. E isso é, digamos assim, uma pegadinha, né? Sim. Porque faz com que a pessoa volte, ela não saia daquela situação, e muito pelo contrário, ela vai voltar para a situação anterior e isso vai acabar prejudicando ela novamente. Ok, correto. Pessoas que de repente assim, no meio desse caminho tiveram problemas, por exemplo, de saúde, precisam renegociar as suas dívidas, de que forma se adaptar a essa nova realidade, principalmente nesse começo de ano que tem IPTU, tem IPVA, tem volta às aulas, mensalidade, material escolar que é caríssimo, compra de uniforme, são muitas coisas nesse início de ano. O que tu orienta as pessoas? Por exemplo, assim, eu tô com um problema de saúde e estou gastando muito além da conta. Pois é. Procurar enxugar o orçamento, né? Procurar negociar. Sempre o ideal, né, na questão de dívidas, tanto com saúde como com bancos e tudo mais, é você tentar negociar, né? Claro que muitas vezes, assim, a questão da saúde, ela acomete as pessoas de uma forma muito repentina, no momento em que você não está preparado para aquilo, né? E aí que vem aquela questão assim, nós não estamos preparados para esses momentos. Aí você pode me dizer, tá, mas eu nunca vou estar preparado para ficar doente. Ok, mas o nosso orçamento deveria estar preparado. Que é aquela questão assim, quanto eu tenho de sobra, né, para esses momentos que vão acontecer na nossa vida. Principalmente quem tem crianças pequenas. Essa questão assim, agora a gente está num período de volta às aulas, né? A questão do material escolar. A questão do material escolar, eu preciso fazer um planejamento, né? Eu sei que janeiro e fevereiro eu preciso comprar o material escolar. Então, eu já deveria, né, ter pensado anteriormente, uns 3, 4 meses antes, dependendo do orçamento de cada pessoa, né? Em guardar um percentual para o material escolar. Né? A mesma coisa a questão do IPVA, a questão do IPTU, a gente sempre precisa pensar, na medida assim, eu comprei um carro, ok, quanto que ele vai gerar de despesa mensalmente? E essa despesa deveria estar no nosso orçamento, para que quando a gente chegar a ela, eu tenho o dinheiro disponível. É o caso de pessoas que trocam o carro frequentemente. Muitas vezes estão gerando ali uma dívida que vai se tornar uma bola de neve. Exatamente. A questão, né, até ontem eu estava lendo uma reportagem sobre a questão dos carros, né? É legal ter um carro novo? É confortável ter um carro muito melhor? Sim, é legal, todo mundo gosta. Só que eu tenho dinheiro à vista para comprar esse automóvel? Na maioria das vezes as pessoas não têm, né? Então eu acabo parcelando ele. E o carro, gente, é o bem que mais deprecia. Né? Eu compro ele por R$100.000, daqui 6 meses ele vai estar 70, 80. Tem carros que geram uma depreciação de até 30%. Então, a gente tem que pensar nisso. O fato é que a gente não pensa nisso, a gente pensa no benefício que vamos ter em adquirir este veículo. Isso aí. Compra da casa própria, que eu acho que é o sonho de todo brasileiro em ter sua própria casa. Como a gente pode se organizar para esse valor, essa parcela caber no orçamento e a gente continuar fazendo algumas coisas que são importantes e fazem bem para a nossa saúde, como, por exemplo, viajar, comprar uma peça de roupa sempre que necessário, ir fazer num jantar com a família. Como a gente organiza esse orçamento para caber tudo?
Na verdade, assim, né, Sandra, eu até, há um tempo atrás, eu passei isso para alguns alunos, né, e um aluno meu estava bem nessa situação de comprar o seu apartamento, né, e ele ganhava um salário considerável, a namorada dele também, e ele dizia assim, prof, não sobra nada. E aí eu disse, como não sobra nada? Não. Eu disse, então vamos começar a organizar. E ele era todo metódico, organizado, enfim. Ele fez uma planilha de Excel e começou. É difícil. No primeiro, no segundo e no terceiro mês é extremamente difícil. No entanto, que ele chegou no segundo mês e ele disse assim, não está funcionando, prof, a planilha. E aí eu mexi com ele, eu disse assim, não é a planilha. É quem está movimentando a planilha, né? Quem está inserindo os gastos, quem está gastando. E aí ele disse, não, nós vamos nos policiar e vai começar a dar certo. E eu lembro que uns 6 meses depois, ele veio e comentou comigo, ele disse, prof, a planilha está funcionando, a gente está sobrando o valor que mais ou menos nós vamos ter da parcela do apartamento e nós estamos fazendo muitas coisas a mais que nós não fazíamos antes. Diz ele assim, por exemplo, não sobrava dinheiro uma vez para a gente viajar. Mas agora está sobrando dinheiro para viajar. O fato é que, o que acontece principalmente com os jovens, né, que é a pessoa que está aí em busca de comprar a sua casa própria. Eu saio todos os finais de semana. Não é proibido sair todos os finais de semana. A única coisa que nós precisamos é colocar um limite para este final de semana, né? Quanto que eu tenho disponível para gastar no final de semana? É R$50? Ok. Então, eu vou ter R$50 para gastar no final de semana e nada além disso. Eu sempre mexo, né, com os meus alunos que tu perdeu o teu cartão, tu não pode sacar. Se você se dispõe a gastar somente aquilo, esquece o teu cartão. Você perdeu ele. Tu não vai sacar além, tu vai viver com aquilo. Porque aí acontece aquela sobra mensalmente. Né? O fato é que a gente gastei os R$50, mas eu sei que lá no banco eu tenho mais. Sim. A indisciplina faz com que eu vá lá, saque o dinheiro e eu acabo ficando sem o dinheiro. Quais são as suas dicas para pessoas que estão precisando se reorganizar financeiramente, que estão meio perdidos neste momento, nesse início de ano, para que chegue lá no final de ano, consigam ter um valor legal para fazer uma viagem, para trocar de carro, para fazer um outro investimento que seja sonho? Pegue uma folha de papel, um computador. Hoje nós temos os aplicativos, né? A grande maioria das pessoas tem os smartphones. Hoje existem N aplicativos de controle financeiro, né? Eu não tenho muita habilidade com isso. Pega uma simples folha de papel e coloca lá, mensalmente, tudo o que você gasta. Só que quando eu falo tudo que você gasta, é tudo mesmo. Eu gastei hoje R$2 na padaria. Eu vou chegar em casa, vou lá e vou lançar os R$2 que eu gastei na padaria. Eu gastei, sei lá, um cafezinho na máquina num lugar que eu fui. Eu vou chegar em casa e vou lançar aquilo lá. A partir do momento que você se disciplinou a colocar, né, tudo isso, você vai conseguir ver onde você está gastando em excesso. A partir do momento que você vê os teus excessos, você vai começar a fazer os cortes. E aí essa questão dos cortes precisa muita disciplina, porque muitas vezes fica aquela questão assim, mas eu não quero cortar, né? Mas o meu sonho, o que eu quero futuramente é menor ou maior do que os cortes que eu vou fazer. A gente sabe, né, que comprar uma casa, ter um carro, ter uma qualidade de vida maior, ela gera sacrifícios, principalmente no presente. Então, a gente precisa, muitas vezes, nos sacrificar, de certa forma, né, mas de uma forma muito tranquila. A gente também não pode se tornar escravo do nosso orçamento, né, mas economizar. Que aí sim vai sobrar o dinheiro para viagem, vai sobrar o dinheiro para trocar o carro, para arrumar a casa, para comprar a casa e assim por diante. Muito bem, hoje nós conversamos com a Franciele Comerlato, que é docente do SENAC.
Franciele, obrigada por ter vindo aqui falar de educação financeira, porque é uma educação que a gente deve cultivar e a gente só tem benefícios quando tem uma vida planejada e organizada. Com certeza. Eu acho que assim, gera muito mais qualidade de vida, né? Porque hoje, principalmente agora, né, com o cenário da pandemia, não só a nossa saúde financeira foi afetada, como a nossa saúde emocional. Principalmente, né, a nossa saúde emocional. E aí, se eu entro em dívidas e tudo mais, a minha saúde emocional se abala ainda mais. E aí, isso gera, assim, algo bem terrível, né? Que aí se torna cada vez mais difícil de sair, né? Correto. Obrigada. Obrigada.